Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Vamos lá começar? E aí, crianças, vamos continuar o nosso assunto. Deixa eu te abaixar aqui, isso. O nosso assunto. Mas antes da tia começar, ela vai fazer um resumo, né, do que a gente viu na aula anterior. Então, na nossa aula anterior, nós trabalhamos ali a importância do microscópio, né, que foi e ainda é um instrumento excepcional, né, para que a gente possa conhecer, para que a gente possa se informar e conhecer muito melhor, né, as células e suas estruturas, o seu funcionamento, os indivíduos, os seres microscópicos também, ok? E a gente também falou sobre a organização dos seres vivos e a gente percebeu que os seres multicelulares, eles se organizam, eles têm uma estrutura diferenciada e essa organização equivale ali à produção de diversos tecidos dentro do nosso corpo. E nós vimos, né, que os tecidos também eles vão se juntar e formar ali tecidos, né, que vão, órgãos, perdão, que vão desempenhar uma função. E os órgãos não estão sozinhos, eles têm que estar em contato, interagindo com outros órgãos para formar os sistemas. Então, dentro do nosso corpo, do nosso organismo, nada está isolado, nada trabalha sozinho. Na verdade, todo o nosso funcionamento em perfeitas condições vai depender justamente dessa interação dos órgãos, dos sistemas, né? De forma eficaz, de forma eficiente, ok? Então, se um órgão de repente der problema, ele vai comprometer os outros órgãos. Por quê? Porque todos estão interagindo para que haja um ótimo funcionamento desse organismo, ok? E aí nós falamos sobre tecidos, né? E nós vimos que nós temos 4 tipos de tecidos, né? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Nós só vimos os 2 primeiros, né? O tecido epitelial e o tecido conjuntivo. E aí a gente aprendeu que o tecido epitelial, eles têm função de revestimento interno e externo, proteção e separação das cavidades. E a gente também viu que entre as células do tecido epitelial há pouco espaço para a matriz intercelular, que é aquela substância que fica entre as células. Porém, nós vimos lá no tecido conjuntivo que há uma presença maior dessa matriz intercelular e que depende muito, né, da quantidade, depende muito da característica dessa matriz que vai ser formado então esse tecido conjuntivo. Por quê? Porque o tecido conjuntivo, ele tem suas variações. Então, já vimos até tecido conjuntivo propriamente dito, que vai se dividir ali em frouxo ou denso. A gente também vai falar do tecido ósseo, cartilaginoso, adiposo e o tecido sanguíneo, que foi o que nós vimos na aula passada, tá ok? É só pra gente relembrar um pouquinho que a gente já viu. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho dos tecidos musculares, ok? Bem, logo que a gente fala em tecidos musculares, a gente já pensa logo em quem? Em alguém, ó, mega fortão, né? Eu tô malhando, mas é difícil. Mega fortão, a gente pensa logo nos músculos, né? E aí, gente, a gente já lembra, né, que esse tecido muscular, ele também ele é fundamental para movimentação dos animais, né? E também pode estar presente em outros órgãos com funções diferentes. E quando a gente fala nessa movimentação,
né, dos animais. Eu vou lembrar aí algo, né, para vocês que gostam de assistir os documentários da vida selvagem, né? A gente fala da movimentação que pra gente, pro ser humano, é muito importante se deslocar de um lado para o outro, perfeito. É extremamente importante. Assim como também é para os outros seres. Por quê? Porque eles precisam dessa locomoção, às vezes até bem mais ágeis, com mais velocidade, porque eles dependem dessa movimentação para sobreviver. Imagina uma presa e perceber um predador próximo. Então, essa movimentação ela tem que ser um pouco mais ágil, né? E aí, também, esse movimento ele vai culminar não só para presa fugir do predador, mas também do predador ter uma movimentação mais ágil para se alimentar, ou para migrar, ou, enfim, procurar abrigos, né? Vamos lá, continuando. Além do movimento do corpo, os tecidos musculares, eles também são responsáveis pela contração do músculo cardíaco, pela manutenção do equilíbrio e da postura corporal, movimento dos alimentos ao longo do sistema digestório, movimentos respiratórios e dos olhos. E as suas células, elas são chamadas de miócitos. O que são os miócitos? São as fibras musculares, ok? E nós vamos trabalhar os 3 tipos de fibras musculares. Nós temos 3 tipos de miócitos. Então, o primeiro miócito é o tecido muscular estriado esquelético. É um tecido que apresenta movimento voluntário. O que é movimento voluntário? É aquele movimento que você tem controle. É aquele movimento que você mandou. Olha, eu quis levantar os braços, eu quis abaixar os braços, eu quis, mexer mais um pouquinho. Então, é o voluntário, eu que decido. E, geralmente, no modo geral, eles estão associados a um osso para realizar o movimento. Porque o movimento, gente, depende aí desses 2 órgãos, desses 2 tecidos principalmente, para acontecer. Então, para poder levantar o braço, fazer esse movimento, o que vai acontecer? O meu músculo, essa fibra muscular, ela está ligada ao osso, só que olha lá, esse movimento ele não vem assim aleatório. Sai, a informação vem daqui, vem do meu tecido nervoso. A gente sabe que o cérebro comanda aí o corpo, o organismo. Então, a mensagem vem do cérebro, do tecido nervoso, passa aqui para as fibras musculares e aí puxa o osso e faz então esse movimento. Notem que está tudo integrado, como eu falei anteriormente, ok? Então, ele está associado a um osso para que possa realizar o movimento. O outro tecido é o muscular estriado cardíaco. Ele é encontrado apenas no músculo cardíaco aqui no coração. Ele é chamado de miocárdio. Ele tem uma contração rápida, ritmada e involuntária. Então, quando você toca aqui, na sua parte, no seu tórax, e que você percebe, as batidas do seu coração, elas não estão batendo assim de qualquer forma. Ela tem um compasso, ela tem um ritmo, Ela tem um ritmo. Ela é ritmada, ela tem a contração rápida e ela é involuntária. O que é isso? É diferente de voluntário que eu acabei de falar para vocês. Involuntária não depende da sua vontade, tá? Então você não pode dizer, para coração agora, volta a bater. Não, é independente da sua vontade. Notem que também ela tem as fibras musculares, elas são diferenciadas umas das outras. E aqui, um desenho dela, um desenho esquemático de como é esse tecido muscular estriado cardíaco. O outro tecido é o tecido muscular não estriado. Antigamente, ele era chamado de tecido muscular, tecido liso, Hoje em dia, não. Ele é chamado, mudou-se aí, a sua grafia,
e hoje em dia ele é chamado de tecido muscular não estriado. Ele está presente em diversos órgãos, como na parede dos vasos sanguíneos e também do tubo digestório. Ele apresenta movimento involuntário, é igual aquele movimento do coração que não depende da sua vontade, porém a sua contração é lenta. A do coração, ela tem um ritmo, ela tem um compasso. Aqui as contrações, elas são mais lentas, ok? E aí, crianças, a gente sai então do tecido muscular e passa para o tecido nervoso. E aí o tecido nervoso, galera, ele é o responsável pelo processamento de informações e controle do organismo. Então, passa tudo por aqui, transmitindo mensagens e possibilitando a comunicação entre as diversas partes do corpo. Está presente nos nervos, na medula espinal e no encéfalo. Então, a gente tem aqui, protegido pelo crânio, né, essa massa toda que nós chamamos de encéfalo. E esse encéfalo, ele é dividido em partes, ele é formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco cerebral. Então, cada porção dele vai aí ter um nome diferente, com funções diferentes, específicas, tá ok? Que inclusive a gente vai aprofundar mais esse assunto no próximo capítulo, ok? E as células que são responsáveis, que vão trabalhar aí nesse tecido nervoso, elas são chamadas de neurônios. E elas têm um formato bem interessante e bem diferente também das outras células. Aqui a gente tem o formato do neurônio. Daqui tem dois exemplos. Vamos pegar aqui esse primeiro exemplo, tá? Essa primeira imagem. Aqui a gente tem um neurônio completo e ele é formado por basicamente por três partes. Bem, a primeira é isso aqui, ó. Esse círculo aqui, ó, é o corpo celular, que é a região onde nós vamos encontrar, olha, bem no meio, o núcleo da célula. Logo ao redor do corpo celular, a gente tem essas ramificações aqui, ó, ramificação, que nós chamamos de dendritos, ok? E mais aqui embaixo, onde você tá vendo esse prolongamento longo e fino, tá? É o axônio, ok? Axônio. E aqui embaixo a gente também vai encontrar as terminações do axônio. É interessante falar que esse axônio, ele é envolvido por uma bainha de mielina ou extrato mielínico, que é uma substância lipídica onde tem uma certa porcentagem de gordura, que vai aumentar a velocidade com qual o impulso nervoso vai ser transmitido, ok? É interessante também nós falarmos que esses neurônios aqui, como a gente está vendo, ó, eles são responsáveis por transmitir e receber impulsos, todos esses que estão espalhados, né? O tecido nervoso está espalhado pelo nosso corpo. Então, ele recebe e transmite impulsos nervosos, tá ok? Então, vai recebendo isso em segundos, em milésimos de segundo. Então, você recebe um estímulo e rapidamente é percebido, é captado esse estímulo, esse impulso e rapidamente vem a resposta, ok? É impressionante. É interessante falar também que esse impulso nervoso, ele sempre vai percorrer no mesmo sentido, ele sempre vai ter um sentido, a informação, o impulso sempre vai ter um sentido. Qual é o sentido? Dendritos, corpo celular, axônio. Dendritos recebe aqui, corpo celular, e passa aqui para o axônio, ok? E outra coisa que é interessante, existe também uma outra célula chamada gliócitos, tá ok? Essas células aqui, elas são extremamente importantes porque elas nutrem, elas protegem e elas também sustentam esse tecido, ok?
Bem, aqui é uma imagem para você entender, né, os nervos que estão espalhados aí no nosso corpo e que acabam recebendo, transmitindo e recebendo impulsos nervosos, tá ok? Então não tá só aqui no cérebro, está espalhado, está distribuído pelo nosso corpo, ok? Crianças, deixa eu ver, não coloquei mais. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Mais tarde eu passo no grupo com a quantidade de exercício para a gente fazer, ok? As páginas das atividades que nós vamos fazer. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu acho que foi bem rapidinho hoje, foi bem rapidinho, tá ok? Que nós tenhamos uma semana bem abençoada e a gente se encontra na próxima aula. Beijos, obrigada, tchau!